Hey, aqui é Ana Lu Peralo e hoje no Valor em Cristo a gente vai entender um pouquinho sobre maldição hereditária, né? Aquela maldição ali que vai passar de pai para filho. Será que isso existe mesmo? Bom, depende do que você acha que é uma maldição hereditária. Primeiro a gente vai na Bíblia, obviamente. Lá em 2 Reis a gente tem algumas histórias sobre os reis. Então a gente tem o rei Acais, a gente tem o rei Ezequias, a gente tem o rei Manassés. Acais era o pai, né? O pai de Ezequias, e Ezequias era o pai de Manassés. Então temos aí pai, filho e neto, né? Bom, beleza. Agora a gente precisa entender que Acais, o pai de Ezequias, ele era muito ruim. Ele era idólatra, fazia templo para outros deuses, profanava o templo do Senhor. Enfim, ele era ruim demais, perverso. Já Ezequias, seu filho, era bom e fez o que era certo aos olhos do Senhor, destruiu os templos idólatras, fazia o que era certo e honrava somente ao Senhor. Ele, inclusive, ganhou 15 anos a mais de vida por ser bom, né? E o Senhor teve misericórdia dele e deu 15 anos a mais de vida. Ou seja, ele fazia o que era reto. O Senhor não o castigou por conta do pai dele. Então, se você pensa que o Senhor pode te castigar por conta de algum pecado que o seu pai cometeu, esquece isso, isso não existe, beleza? Isso não existe. Inclusive, o filho de Ezequias era ruim, era o Manassés. Ele era muito perverso, diz na Bíblia que ele derramou pelas ruas sangue de inocentes. E fazia templos idólatras, adorava outros deuses, ele era muito ruim. Deus beneficiou Manassés por conta que Ezequias era bom? Não, ele julgou Manassés, ele não foi a favor de Manassés e castigou Manassés. Não porque o seu pai era bom. Então também não pense que por seu pai ser bom e você ser errado, estar no caminho contrário ao Senhor, que o Senhor vai te abençoar por conta do seu pai. Não, a Bíblia diz que cada um vai responder de acordo com o que foi feito aqui na terra, não por causa do seu pai. Então se você acha que isso é uma maldição hereditária, esquece, isso não tem parâmetro bíblico, não é assim. Você responde pelos seus próprios atos e não pelos atos dos seus pais. E também não significa que porque o seu pai foi ruim, você vai ser ruim também. Isso não tem nada a ver, a gente consegue ver que isso não é bíblico. Agora, talvez você esteja pensando assim, um pai foi alcoólatra, o filho é alcoólatra, o neto é alcoólatra, então existe uma maldição hereditária aí. Bom, não é bem assim. Aí pode ter até um fator genético. Nesse exemplo específico, o alcoolismo, ele tem fatores genéticos que herdam de pai para filho e pode se manifestar nos filhos. A gente tem que ficar atento para não ver essa predisposição, que é um determinado pecado. Agora, vamos supor que na família tem casos de adultério, por exemplo, né? O pai traiu, o filho traiu, o neto traiu e todos foram divorciados por conta disso. Bom, aí a gente pode entrar mais numa parte espiritual, no sentido de demônios que são familiares, demônios que atingem aquela família ali em determinados pontos, em determinados pecados. Às vezes, por o filho ver o pai trair, já se acostumou com aquilo, então o demônio ele vai atuar ali naquele ponto do filho, que é uma dor, né, de ver o pai traindo a mãe, ele vai atuar ali. A gente precisa ter sempre uma sensibilidade com o mundo espiritual. E demônios existem para nos tentar, Satanás existe para nos tentar em determinadas áreas da nossa vida. Então, existe sim uma questão muito forte espiritual de os filhos serem tentados nos mesmos pecados dos pais. Mas calma aí, a Bíblia diz que na cruz é quebrada toda maldição, é quebrado tudo ali na cruz. Então, se um filho ele se converte, se ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, tudo fica quebrado ali. Então, você repreende esses demônios na sua vida. Não é porque o seu pai fez algo que você vai fazer igual. Não é porque sua mãe fez algo que você vai fazer igual.
ou porque tem um histórico totalmente de imoralidade sexual na sua família, que você vai fazer igual. É muito comum alguém ter relação sexual antes do casamento, e aí o filho também fazer a mesma coisa, o neto e tudo mais, porque existe também uma cultura em prol ali da imoralidade sexual naquela família. Então os demônios vão atacar essa parte da família, essa parte do ponto fraco de cada pessoa. Então, você precisa repreender no nome de Jesus e entender que Jesus já quebrou toda a maldição, que ele já quebrou toda maldição feita para você ou maldição passada. Eu não acredito em maldição hereditária que passa de pai para filho, mas supondo que existisse, Jesus teria quebrado na cruz. Então, não é válido nem para algo que lancem sobre a sua vida atualmente. Se lançarem uma maldição contra você atualmente, que ela seja quebrada na cruz de Cristo. Então repreenda se você viu um comportamento semelhante ao seu pai, se você está vendo um comportamento semelhante nas gerações da sua família, repreenda com firmeza, com a autoridade de Cristo Jesus, e isso vai passar da sua vida. E lembre-se, não é porque seus familiares estão fazendo algo que você vai fazer esse mesmo algo, ok? E não se esquece, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixa seu like, compartilha com o pessoal da sua EBD, da sua escola bíblica, compartilha com seus amigos do grupo jovem e se inscreve no canal para fazer parte aqui do Valor em Cristo. Te vejo no nosso próximo vídeo.